O favoritismo do Atlético Nacional E assim, a odd, ela... é atrativa, né? Ela é atrativa, mas... Pra fechar, liberta, né? Atlético Nacional e Bahia, jogo lá na Colômbia, jogo quarta, Jogo 9h30, lá no duro Atanásio demais. Girardot, quinta rodada. É o líder contra vice-líder, mas... E do melhor grupo dessa Libertadores. do grupo mais equilibrado, né? A gente vai ver isso agora no nosso aplicativo do Game Arena. A gente já cravava esse como um grupo da morte e, de fato, tá sendo o grupo da morte e o melhor grupo em termos de emoção, velho. Por quê? Primeiro de tudo, só relativizar aí, ó, o Bahia vinha muito bem, eram 5 vitórias seguidas, né, salvo engano até, perdeu seus últimos 2 jogos e o Atlético Nacional vem 4 jogos sem perder. Cara, esse famigerado aí, grupo da morte, que é o nosso querido grupo F, todos com chance de classificação. O Nacional, que é o lanterna, tem 4 pontos, o Atlético Nacional, que é o líder, tem 7. Então, cara, que coisa, viu, velho? É um grupozinho muito bom. O Bahia acabou se complicando, né, um pouquinho, porque, cara, ele fez um primeiro turno do grupo, digamos, com 7 pontos, mas ele já tá correndo risco aí, ele pode terminar essa rodada fora da zona de classificação, né? Isso. Existe uma grande probabilidade Se disso ele acontecer. perde o Intervence, Até porque esse jogo fora de casa contra o Atlético Nacional, cara, é muito dureza. O Atlético Nacional em casa é muito forte, né, velho? é isso. Não perdeu no ano, né? Jogando como Ganhou quase mandante. todas, inclusive. Já não perde há muito tempo. E fez gol em todos os jogos também em casa, né? E na Libertadores ele fez 3 no Inter e 3 no Nacional. E assim, criando pra mais até. Pois é. Não é que- Ele perde pro Bahia, mas foi 1-0 fora de E casa. foi fora, né? É uma grande discrepância o Atlético Nacional em casa e fora, né, velho? Cara, até se a gente bota aí os jogos do Campeonato Colombiano na conta, tá? Ó, Fábio já destacou aí que ele meteu 3-1 no Internacional e 3-0 no Nacional do Uruguai, mas no Campeonato Colombiano. Meteu 2 contra o de Janeiro, 2-1. Aí, 3-0 contra o Deportivo Pasto. Empatou ali o clássico fora de casa contra o Independiente, né? Ó, mas ele mete 3 no Deportivo Pasto. Ele mete 4 no Boyacá Chicó também. Aí empatou o Milionários ali, um clássicozinho. Esse jogo contra o Inter a gente pode relativizar porque foi fora de casa. Aí venceu em casa o União Madalena por 1-0. O 3-0 no Atlético, no Nacional do Uruguai. Então, cara, é absurdo. Dentro de casa é um time, assim, excepcional. É uma tarefa Vem muito de várias dura. vitórias seguidas, né, em casa. Então, realmente... E marcando muitos gols, né? Marca 4, 3 com muita frequência. E o Bahia, né? O Bahia que vinha numa boa sequência, né? Aí teve o jogo contra o Nacional, que foi o que destoou, né? Em casa, 3-1, velho, tava começa- vencendo por 1-0 e em 3 contra-ataques o Nacional matou o jogo, fez 3-1. Antes aí é um jogo que foi com um time misto para reserva, né? 3 titulares só, o Flamengo até foi com mais peças Sim. titulares, né? Foi 1-0, inclusive a gente falou que era jogo para poucos gols, né? Porque eram Sim. times que deviam poupar e Deu temos nisso. o green aí na nossa aposta. Bom, antes venceu o Botafogo em casa, Antes 1-0. vinha muito bem, né? Várias vitórias por 1-0. Paysandu, Palmeiras fora de casa, um grande resultado. O próprio Atlético Nacional em casa. Ceará também em casa por 1-0. E antes também ali pelo Campeonato Brasileiro ele perdeu para o 3. Cruzeiro fora. Então tem esse outro detalhe, né? O Bahia fora também. Deixa a desejar mais um pouco. Ele até venceu o Palmeiras, né? Foi um ótimo resultado, mas ele perdeu, né? De quem ele perdeu? O quê? Volta Foi aí. o 3-0 pro Cruzeiro, pô. Cruzeiro, ele perdeu pro Cruzeiro, ele Sim. teve outras derrotas também fora de casa, né? Então, é um time que... É que nem o Atlético Nacional também, ele é muito mais Parece, forte em casa sim, do sim. que... Só que o Atlético é muito mais destoante, né? Ele é realmente 100% em casa e 0% quase fora. Eu acho que o fator Atlético Nacional é o que pesa mais nesse jogo aqui, de fato. Momento Bet Nacional, favoritismo do Atlético Nacional E assim, a odd, ela... é atrativa, né? Ela é atrativa, mas é complicado, porque uma vitória seca... Cara, o Bahia não é um time tão bobo assim, né, velho? O Bahia não... Quer dizer, o Bahia não é nada bobo, eu caracterizaria dessa forma. Tem 2 derrotas seguidas, esse é o ponto, e o Atlético Nacional é muito forte em casa. Eu acho que o Atlético Nacional vai vencer esse jogo, tá? Mas eu não descarto um empatezinho com gols, não. 1-1, 2-2, pode ser que acabe pintando. E assim, fica aí como alternativa para o apostador que quiser cravar a vitória, mas eu enxergo mais valor, e eu acho que é muito difícil essa aqui da rede, o dupla hipótese Atlético Nacional com mais de 1,5 gols. Aqui a gente já tem um odd de 1,62. E por que eu prefiro isso? Cara, a gente vê que os jogos em casa do Atlético Nacional eles são muito movimentados. Mesmo que o Atlético Nacional vença, eu não imagino que seja 1-0. E qual é a grande questão? Eu até acho que seja mais provável 1-1, 2-2 do que só 1-0 Atlético Nacional. Considerando uma vitória do Atlético Nacional, eu acho que é jogo para 2-1, 3-1, um 3-0 se o Atlético tiver um dia muito inspirado. Então, essa aqui a gente abre mais o leque de possibilidades que a gente vai colocar empates com gols na conta, que ao meu ver são viáveis. 1-1, 2-2, até um 3-3 eventualmente, né? Teve um Inter e Nacional do Uruguai foi 3-3.
Eu acho que vai ser um jogo muito bom, um jogo movimentado. O Bahia, ele cria muito. É verdade que os jogos do Bahia, eles são de poucos gols, mas o Bahia cria muito normalmente, né? Então, eu acho que teria que ser uma partida movimentada, um jogo bom. Gosto bastante dessa opção aqui e considero a melhor dessa quarta-feira. Por isso que selo Hotbet, vamos com o stake dobrado aí. Dupla hipótese Atlético Nacional, é só manter a lógica, ele não perde em casa e 2 golzinhos do jogo. Eu acho que a parte mais difícil são os 2 gols do jogo, não é nem o dupla hipótese, que eu acho que vão vir também com certa tranquilidade.